Falando dos X-Men, dois dos mutantes mais poderosos da equipe são Tempestade e Homem de Gelo. Uma comanda o próprio clima, invocando furacões, raios e até controlando a atmosfera em escala global. O outro é um mutante de nível ômega, com controle absoluto sobre o gelo, a água e até sobre sua própria estrutura molecular. Então, se esses dois algum dia se enfrentassem, a deusa da tempestade contra o homem que pode congelar a própria realidade, quem sairia por cima? Vamos descobrir. Homem de Gelo é Roberto Bob Drake, um dos membros originais dos X-Men. Ele entrou para os X-Men quando tinha apenas 15 anos de idade. Ele participou de inúmeras aventuras com diferentes equipes dos X-Men ao longo das décadas. O Homem de Gelo sempre foi um pouco menos maduro do que seus colegas de equipe, e sua mentalidade frequentemente o impediu de usar seus poderes em todo o seu potencial. Mais recentemente, porém, ele deu passos significativos para se aceitar, tanto como um mutante de nível ômega quanto como um dos X-Men mais poderosos vivos. O Homem de Gelo tem poderes de criocinese, ou seja, a habilidade de controlar gelo, neve e temperaturas. Tecnicamente, o Homem de Gelo tem a habilidade de controlar moléculas e diminuir sua temperatura. Com isso, muitas vezes parece que ele está controlando e manipulando o gelo, congelando a área ou alterando e controlando o próprio corpo. O Homem de Gelo consegue se fortalecer fisicamente com seu gelo, tornando-se sobre-humanamente forte, rápido e resistente. Mas essa realmente não é a forma que ele prefere lutar. Ele é tão poderoso que está praticamente além de simplesmente entrar em uma briga de socos. Mas o Homem de Gelo ainda pode fazer algumas coisas insanas com o próprio corpo, como se transformar em um gigante ou criar asas de gelo ou espinhos de gelo. Ou basicamente qualquer arma ou construção que ele quiser, distorcendo completamente o corpo dele à vontade. Ele também consegue reparar instantaneamente qualquer dano que sofre. Porque o corpo dele é basicamente água e gelo, então ele pode simplesmente se recompor a partir de qualquer molécula de água ao redor dele, até mesmo extraindo essa água do corpo do oponente. Basicamente, já houve várias vezes em que o Homem de Gelo foi vaporizado ou completamente destruído e desintegrado, apenas para se recompor e construir um novo corpo de gelo para si mesmo. Poucos momentos depois, ele é capaz de lançar rajadas de gelo, poderosas o suficiente para derrubar o Fanático ou até mesmo um Ciclope com a Força Fênix, além de prender personagens super fortes como o Hulk ou o Coisa, completamente em gelo. O gelo dele é poderoso o suficiente para ameaçar o Thor em lutas. Ele já chegou a dominar o Thor antes, mesmo com todos os gigantes de gelo que o Thor já enfrentou. Bem, o Homem de Gelo realmente assusta o Thor, que acredita que o Homem de Gelo representa o grande inverno que precede o Ragnarok. Ele é capaz de criar escudos de gelo extremamente poderosos, já chegou a se proteger até de bombas nucleares, e o Homem de Gelo consegue fazer tudo isso, rápido como um raio, congelando pessoas instantaneamente antes mesmo que percebam o que está acontecendo ou cobrindo uma cidade inteira de gelo em um piscar de olhos. E o Homem de Gelo não está apenas lançando rajadas de gelo ou congelando coisas, ele também é capaz de criar praticamente uma variedade ilimitada de diferentes construções de gelo, geralmente criando vários tobogãs de gelo, escudos, armas diferentes, coisas desse tipo. Na verdade, o céu é o limite para o Homem de Gelo. Ele pode basicamente criar um pequeno exército de si mesmo, um monte de clones de gelo que ele pode mandar para simplesmente sobrecarregar os oponentes, até mesmo Hulks. Ou o Homem de Gelo pode realmente ir além, criando monstros e gigantes de gelo enormes para sair por aí e simplesmente esmagar completamente alguns oponentes. Mas o Homem de Gelo não tem apenas poderes sobre o gelo, ele tem poderes sobre o frio. Ele pode absorver calor, manipular o frio, e isso realmente faz do Homem de Gelo alguém extremamente poderoso. Ele pode baixar as temperaturas até o zero absoluto, levando o Fanático até o zero absoluto completo. Ou até mesmo congelar a velocidade da luz, e tirar o impulso do Fanático derrubando-o com um soco. Ele também já fez coisas como congelar uma nave celestial inteira, parando completamente seu funcionamento, ou congelou Legião até o nível molecular, outro mutante de nível ômega. E esse é o ponto, o Homem de Gelo é um mutante de nível ômega. Isso significa que Bob não tem limite superior para seus poderes, e literalmente tem potencial infinito quando se trata de manipulação de gelo e frio. E isso permitiu que o Homem de Gelo fizesse algumas coisas absolutamente insanas, como já congelou o inferno antes. Literalmente fez o inferno congelar.
Ou teve uma vez em que o Homem de Gelo acessou mais poder do que jamais tinha feito antes e congelou um fragmento do Inverno Negro, um ser cósmico multiversal que é o chefe do Galactus. Esse é o nível do Homem de Gelo. Ele é um dos mutantes mais poderosos que já andaram pela face da Terra. Aurora Monroe, também conhecida como Tempestade, é uma mutante de nível Ômega. Membro dos X-Men, às vezes até sendo a líder da equipe, enquanto eles enfrentam todo tipo de ameaça existencial ao mundo. Dotada da habilidade de manipular o clima e todos os seus aspectos, Tempestade está entre os mais poderosos dos X-Men. E em seu auge, uma das heroínas mais poderosas que a Marvel tem a oferecer. Os poderes da Tempestade parecem como se ela estivesse manipulando o clima. Bem, isso é praticamente verdade. Na verdade, tecnicamente, ela manipula todos os tipos de energias diferentes que criam o clima, manipulando energias térmicas, cinéticas e eletromagnéticas. À vontade, sim, para todos os efeitos, Tempestade manipula o clima, e seu movimento favorito é criar tempestades e lançar raios. E algumas dessas tempestades podem ser realmente poderosas. Tipo, em um instante ela pode criar furacões de categoria 5 ou criar e controlar tempestades do tamanho de continentes. No seu melhor, Tempestade conseguiu criar tempestades primordiais do tipo que são capazes de esculpir planetas. E não é só um poder bruto insano que a Tempestade tem, mas ela também possui um controle refinado sobre o clima e suas tempestades. Por exemplo, ela pode gerar ventos tão fortes que derrubam o Hulk. Mas ela também consegue manipular o vento e o ar nos pulmões de alguém, permitindo que a pessoa respire apenas quando ela quiser. Isso também se aplica aos raios, principal habilidade da Tempestade. Ela é capaz de lançar raios absolutamente massivos, raios que até o próprio Thor inveja. E os raios dela já conseguiram ferir todo mundo, desde o Hulk até mesmo Arautos de Galactus e o Gladiador. E assim como com todos os outros poderes de manipulação do clima dela, o controle da Tempestade sobre a eletricidade não é só aparência e força. Ela também tem um controle incrivelmente preciso, a ponto de ela conseguir lançar um raio para atingir uma pessoa e não outra, chegando até a manipular diretamente os neurônios elétricos no cérebro de alguém. E Tempestade não é apenas alguém com um único truque e grandes poderes de manipulação do clima. Existe um motivo pelo qual ela foi escolhida para ser a líder dos X-Men. Ela é uma excelente lutadora corpo a corpo, capaz de derrotar Ciclope sem usar seus poderes. Ela é brilhante e uma especialista com seus poderes, sabendo como usá-los ao máximo, e não tem problema nenhum em ser super criativa com eles também. No fim das contas, Tempestade é uma mutante de nível Ômega, e isso é tudo o que você precisa saber. Só isso já coloca ela instantaneamente como uma das heroínas mais poderosas, não só na Terra, mas em todo o universo. Então quem vence? Bem, vamos analisar agora. Isso é mutante de nível Ômega contra mutante de nível Ômega? Aqui, tanto o Homem de Gelo quanto a Tempestade são extremamente poderosos, e eu realmente quero dizer isso. Tipo, olha o Homem de Gelo, ele não é só sobre gelo, ele realmente controla o calor e o frio do mesmo jeito que o Magneto controla o magnetismo. Ele poderia congelar o planeta inteiro em um instante se quisesse. E ainda mais, como vimos, o Homem de Gelo é capaz de congelar o inferno e transformá-lo em um paraíso de inverno. Mas vai muito além com o Homem de Gelo. Ele não está apenas manipulando gelo e frio, não está apenas resfriando as coisas e fazendo com que congelem. Ele está literalmente fazendo com que os átomos parem de se mover. É por isso que ele consegue levar as coisas ao zero absoluto em um instante. Ele simplesmente faz com que os átomos parem de se mover e os traz a uma parada absoluta. É assim que o Homem de Gelo consegue fazer coisas como congelar a velocidade da luz, congelar o próprio tempo ou até mesmo congelar seres cósmicos como o Inverno Negro. E não é só força bruta não, ele também tem muita versatilidade. Ele consegue criar todo tipo de construções e armas de gelo, mas também criar exércitos de si mesmo, aumentar de tamanho de forma gigantesca e até outras coisas malucas, como se teletransportar pelo mundo inteiro através das moléculas de água. Também é praticamente impossível derrubar o Homem de Gelo, simplesmente pelo fato de que ele pode se recompor quase instantaneamente. A partir de qualquer molécula de água ao redor dele, até mesmo das moléculas de água dentro da própria tempestade, seria necessário que a tempestade literalmente manipulasse toda a água do mundo inteiro, e ainda mais, para impedir o Homem de Gelo de se regenerar.
Mesmo além disso, e por mais poderoso que o Homem de Gelo seja, a Tempestade já demonstrou ter mais poder bruto puro. Quero dizer, ela também é uma mutante de nível ômega. Ela já conseguiu criar e controlar tempestades do tamanho de um planeta. Conseguiu controlar o clima inteiro de todo o planeta Marte e até criou uma atmosfera inteira. Para um planeta de Skrulls, junto com um Sol anão para acompanhá-lo, ela tem vários feitos em nível planetário sozinha. Tempestade já aproveitou o poder do núcleo galáctico, que era composto por milhões de sóis. E naquele momento, ela brilhou mais do que uma estrela. Ela foi até capaz de criar uma tempestade ao redor de Yggdrasil, a árvore do mundo. E essa tempestade ameaçava se espalhar por todos os reinos, além de ameaçar arrancar a árvore pelas raízes. Então, a tempestade tem um poder bruto realmente impressionante, e ela fez tudo isso sozinha. Ela é capaz de lutar contra o adversário, um deus demoníaco com o poder de destruir e recriar universos, e alguém no mesmo nível de alguns demônios de classe superior como Mephisto. Bem, Tempestade conseguiu derrotar o adversário e foi dito que ela era um deus ainda maior do que ele. E isso é só um prenúncio do que ela já fez, porque Tempestade também conseguiu lutar contra um grupo inteiro de deuses e derrotá-los. Todos. Esse grupo era composto pelo adversário Bet Noir, o primeiro caído, a Força Goblin e o deus ancião Aniquilação. E Tempestade os colocou para correr. E de novo, isso não é a única coisa que ela fez. Enquanto estava no superespaço, Tempestade lançou um raio, poderoso o suficiente para ferir 8 domínios de uma vez, sendo que os domínios são uma raça de seres poderosos o bastante para rivalizar com os Beyonders. Então, estamos falando de um poder realmente sério aqui. Mas eu acho que o mais impressionante é que tudo o que o Homem de Gelo pode fazer, a Tempestade também pode. Ela pode controlar água, gelo e umidade tão facilmente quanto o Homem de Gelo, além de manipular praticamente qualquer outro elemento do clima que existe. Então, basicamente, o Homem de Gelo realmente não pode fazer nada para machucá-la, porque ela pode neutralizar instantaneamente todos os poderes dele, já que ela realmente controla os mesmos elementos em um grau muito maior. Já vimos isso acontecer antes também. Tempestade e Homem de Gelo já lutaram antes, e Tempestade consegue facilmente neutralizar todos os ataques do Homem de Gelo. Bob até admitiu que perdeu todas as vezes que ele e Tempestade lutaram. É uma luta legal. E esses são dois mutantes incrivelmente poderosos, mas o vencedor é bem óbvio, tem que ser a Tempestade. Tempestade vence.